Oi, gente! Que bom ter você aqui de novo conosco no nosso Bíblia Fácil Tatuapé. É muito bom toda semana saber que você vai estar aí, junto com a gente, esperando por esse programa que é preparado com muito carinho para vocês. E se você gosta, aproveita, já se inscreve no nosso canal, compartilha esses vídeos com seus amigos, que com certeza vai ser de muito proveito para todo mundo. Bom, nós estamos na série Fundamentos e hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Na verdade, nós vamos aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo, quem ele é, o que a Bíblia nos diz sobre isso. Mas antes, uma pergunta foi feita aos nossos internautas. Como você acha que é viver sob a influência do Espírito na sua vida? Vamos ouvir o que eles responderam. Eu me lembrei de várias circunstâncias da vida em que eu pude ouvir o sopro de Deus, a voz dele, até mesmo um estalo dentro do meu coração, me orientando em como agir em circunstâncias em que eu tinha dúvidas, tinha medo, literalmente não sabia o que fazer. Então, pra mim, essa é uma definição do que é ser guiada pelo Espírito Santo. É ouvir a voz do Mestre, ouvir o que Deus fala e se permitir ser conduzido e obedecer, né? Como o próprio Jesus diz, é ser como um caniço que é levado pelo vento. Aonde quer que o vento sopre, ele vai junto. E assim que é uma pessoa conduzida e guiada pelo Espírito Santo, né? É uma pessoa que se permite ir aonde Deus mandar, ir aonde Deus quiser. Ser guiado pelo Espírito Santo é a gente fazer dele nosso melhor amigo. Sabe aquele seu melhor amigo? Aquela pessoa que você liga, que você manda mensagem altas horas da noite, ou às vezes você quer tirar uma dúvida, né, uma sugestão a respeito de uma decisão que você quer tomar, e você muitas das vezes vai pelo palpite do seu melhor amigo. A mesma coisa é o Espírito Santo. Só que isso só se dá através de um relacionamento. Um relacionamento através da oração, através da leitura da palavra. É que a gente se aproxima mais do Espírito Santo e faz dele nosso melhor amigo. Faz dele alguém mais próximo. E não alguém distante, alguém que está lá no céu, que nem está olhando o que está acontecendo aqui na terra. Não. Quando a gente se aproxima do Espírito Santo, através dos relacionamentos, né, através da leitura da palavra, através da oração, a gente sabe qual é a necessidade que temos. A gente sabe aquilo que Ele deseja de nós. A gente conhece Ele mais profundamente. A gente pode fazer dele o nosso confidente. A pessoa que vai nos guiar não só nas grandes coisas ou coisas extraordinárias, mas nas pequenas coisas também. Vamos deixar o Espírito Santo ser nosso melhor amigo? Muito interessante. Você já pensou sobre isso? Você sente que você leva uma vida influenciada e guiada pelo Espírito? Fica pensando aí enquanto nós aprendemos um pouco mais sobre o Espírito Santo à luz da Bíblia com o pastor Joelson Moura. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Bíblia Fácil Tatuapé, série Fundamentos, dos 2 episódios que passaram. Se você não viu, dá uma conferida lá. Estudamos Deus o Pai, Deus o Filho, Pai e Filho. Essas palavrinhas aqui não tem uma indicação biológica, não é que Deus gerou o Filho, mas tem um sentido ontológico. E hoje vamos estudar aqui sobre o Espírito Santo. Antes de abrirmos a palavra de Deus, quero convidar você para orarmos juntos e pedirmos entendimento e a guia de Deus aqui através da sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, te agradeço pela oportunidade de estar aqui com esses amigos e amigas, aprendendo mais a respeito destes fundamentos bíblicos e como isso impacta a nossa vida, a nossa fé, a nossa caminhada como cristãos e teus representantes aqui na terra. Nos ajude a entendermos estas coisas e a usufruir das bênçãos que cada um desses temas significam para nós. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Bom, se você tem acompanhado esses estudos, se você é um leitor da Bíblia ou não, você deve ter escutado de algumas coisas. Uma vez, numa ocasião, Jesus estava conversando com seus discípulos, uma conversa muito privada, falando sobre o céu, nova terra, segunda vinda, volta de Jesus. Então, Tomé faz uma pergunta dali em João capítulo 14, no verso 5, a pergunta de Tomé é:
Senhor, não sabemos para onde tu vai, como saberemos o caminho? Ao que Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é interessante é que esses termos são aplicados também depois ao Espírito Santo. Se você olhar aqui neste mesmo livro, capítulo 16, no verso 13, você vai perceber ali que o Espírito Santo é chamado de Espírito da verdade. Perceba, Jesus é verdade, o Espírito é chamado de Espírito da verdade. Se você olhar lá no livro de Romanos, no capítulo 8, aqui no verso 2, você vai ver que o Espírito está falando aqui a respeito da lei, de condenação, de graça, e diz aqui que o Espírito da vida em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. Veja, o Espírito Santo em Jesus aqui, mas o Espírito é chamado de Espírito de vida. Se você olhar, por exemplo, ainda no livro de Romanos, no capítulo 15, no verso 30, você vai ver um outro termo aqui, né? No verso 30 diz aqui, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito. E aqui Paulo vai fazer um pedido de oração. Veja, amor, Deus é amor, você encontra isso lá em 1 João capítulo 4, verso 8. Tudo isso, veja, esses adjetivos que são atribuídos ao Espírito Santo são atribuídos à pessoa de Deus o Pai e Deus o Filho. E algumas pessoas se perguntam, será que o Espírito Santo é uma emanação, uma espécie de emanação de Jesus Cristo? Ou quem sabe uma emanação de Deus o Pai, ou uma combinação dos dois? Seria o Espírito Santo uma força? Seria o Espírito Santo uma energia positiva? Bom, eu quero levar você a pensar numa história que está lá em Atos capítulo 5. O casal Ananias e Safira, eles foram muito impressionados com o movimento ali das pessoas, os primeiros cristãos, o desprendimento financeiro daquelas pessoas, vendendo suas propriedades e colocando aos pés dos apóstolos para favorecer ali de alguma maneira a pregação do Evangelho. Ananias e Safira decidiram fazer a mesma coisa. E dá uma olhada o que acontece no capítulo 5. Olha só essa história. Certo homem, chamado Ananias, com sua mulher, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou-os aos pés dos apóstolos. Eles poderiam ter feito isso tranquilamente. O problema é o que lembra aqui o verso 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vestindo, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mentistes a Deus. Veja, Pedro falou que ele estava mentindo ao Espírito Santo e o repreende ao repetir, não mentiu a homens, mentiu a Deus. Essa história, ela envolve muito debate, muito estudo, mas o que eu quero ressaltar aqui é um aspecto interessante. Ao falar a respeito do Espírito Santo, estava falando sobre Deus. E a gravidade do ato de Ananias e Safira era mentir a Deus ao mentirem ao Espírito Santo. Há ali em Marcos capítulo 3 uma discussão onde Jesus fazia muitos milagres e algumas pessoas às vezes teimavam em não aceitar que Jesus era enviado pelo Pai, tinha vindo por si mesmo, era Deus conosco, Pai da eternidade. E Jesus fazia muitos sinais, maravilhas, mas algumas pessoas não queriam aceitar como sendo aquelas coisas obra divina. E perceba que em Marcos capítulo 3, versos 28 a 30, e você vai entender rapidinho o que isso tem a ver com Ananias e Safira. É que aqui, então, no final desse capítulo, a gente encontra, quase no final desse capítulo, né? Marcos capítulo 8, versos 28 em diante, diz aqui Jesus, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque dizia, está possesso de um espírito imundo.
Veja, ali algumas pessoas estavam atribuindo os milagres de Jesus como sendo obra de Satanás, obra de demônios. Eles teimavam com isso e Jesus coloca, olha, pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. Veja que algumas pessoas falam que o pecado contra o Espírito Santo é não ouvir a voz do Espírito Santo. É verdade que se a gente não aceita o trabalho do Espírito Santo por nós, a gente realmente estamos perdidos, como a gente vai ver aqui. Mas é interessante, é digno de nota que Jesus não falou a respeito do pecado contra o Pai, Jesus não falou a respeito do pecado contra si mesmo, Jesus falou a respeito do pecado contra o Espírito Santo. Então a gente precisa levar muito a sério essa questão. Sabe, a Bíblia fala muito, de forma muito abundante sobre Jesus, com muitos detalhes sobre quem Ele é, sua essência, sua obra. Fala sobre o Pai, mas Jesus é o personagem principal das Escrituras, tem muito destaque e talvez o assunto do Espírito Santo, para muitas pessoas, fique numa certa obscuridade. Afinal, o Antigo Testamento inteiro vem falando sobre a vinda de Jesus, o Novo Testamento conta essa novidade de Jesus, mas nós não somos deixados no vazio com respeito a esses assuntos. Perceba, vamos voltar juntos ali ao Evangelho de João, agora no capítulo 14, e você vai entender agora comigo algumas dicas que a Bíblia nos dá, especialmente a partir da própria pessoa de Jesus, e como isso vai impactar, eu espero, a sua vida de uma forma muito positiva. Ali nesse mesmo capítulo 14, onde Jesus estava falando sobre coisas que ainda iam acontecer após a sua morte, após a sua ressurreição de Cristo, após o seu, enfim, todo esse período, essa obra que Jesus estaria fazendo aqui fisicamente entre nós, a gente chega agora no verso 16 do capítulo 14 de João, e está escrito assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Veja, essa palavra que aparece aqui como Consolador é a palavra Parácletos, no texto original. É a palavra que indica ajudador, é uma palavra que indica consolador, é a palavra que indica conselheiro. Literalmente, Parácletos é alguém que é chamado para estar ao lado. Veja, alguém que é chamado para estar ao lado. Jesus, ao se referir ao Espírito Santo, ele usa aqui essa expressão outro. Se você tiver acesso ao texto original, você vai perceber que é um outro da mesma essência de Jesus, mas é um outro que é diferente. Não é ele mesmo que está vindo numa forma espiritual. O Espírito Santo, Jesus ia pedir ao Pai, veja, a pessoa do Pai, e ouviu o pedido do Filho para que o Espírito Santo fosse enviasse alguém para estar ao lado de quem? Da igreja, de mim e de você. Nós não estamos só. Nesse mesmo capítulo 14, no verso 26, você vai ver uma outra informação aqui. O Consolador, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então perceba aqui o papel do Espírito Santo. É alguém que é chamado para estar junto, para assistir, para dar assistência à igreja. Mas é alguém também que revelaria e guiaria em toda a verdade. Percebe? Então Jesus Cristo é a verdade? Sim, Ele é a revelação, Ele é a verdade. Tudo que a Bíblia fala aponta para Ele. Mas Jesus, quando esteve aqui entre nós, Ele ensinou muitas coisas. E os discípulos estavam ali, nossa, como é que a gente vai lembrar de tudo isso? Como nós saberemos o que dizer na hora de dizer? Como que a gente vai entender todos esses mistérios? Jesus falou, o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. E essa não era uma referência apenas aos 12 discípulos que estavam lá. Aqui, se você ler João 14, 15, 16, aliás, desde o verso 13, você vai ver que Jesus está falando para toda a igreja. Essa é uma promessa para toda a igreja. Agora, aliás, no capítulo 16, e a gente está seguindo aqui essa sequência dentro do mesmo livro para ficar mais fácil você acompanhar aí na sua Bíblia e poder acompanhar também uma ideia, um raciocínio lógico.
no capítulo 16, no verso 7, Jesus disse o seguinte: eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Se eu, porém, for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí o texto segue. Mas percebe, Jesus está falando, olha, é muito bom que eu vá, é importante que eu vá. E quando eu for, vocês não estarão órfãos, eu vou e o Consolador vem. E vai ser melhor para você, igreja. Vai ser melhor para você que quer fazer a vontade de Deus, que isso acontecesse. Veja, os discípulos, você conhece, né? Imagina, era amigo, Jesus era amigo deles, eles eram amigos de Jesus, eles amavam Jesus. Eles não conseguiam conceber essa ideia de despedida, de Jesus indo embora. Mas Jesus assegurou, olha, é melhor para vocês, mas não apenas para os 12, para toda a igreja que eu vá, para que o Consolador venha. Consolador aqui, o Paráclitos, o Espírito Santo. Percebe? O Espírito do amor, o Espírito da verdade, o Espírito de vida. É uma outra pessoa diferente de Jesus Cristo. É uma outra pessoa diferente de Deus. Ah, mas como assim? Mas não é um só Deus? Calma, esse assunto de Trindade, na semana que vem, você vai ver algumas coisas muito legais aqui. Mas enquanto isso, só perceba, o verso 13, o capítulo 16, verso 7, diz, olha, convém que eu vá, mas é interessante que o Espírito Santo, de certa forma, traz a presença de Jesus. Não a pessoa de Jesus que estaria no céu, mas a presença de Jesus no sentido, mais uma vez, ontológico, no sentido de que eles estariam sendo capacitados pelo Espírito Santo e assistidos pelo Espírito Santo de uma forma magnífica. Eu quero até abrir um parênteses aqui. Foi o Espírito Santo quem executou aquele milagre da encarnação de Jesus no ventre de Maria. Percebe? Maria não ficou grávida do Espírito Santo, mas ficou grávida pelo Espírito Santo. Pode olhar lá em Mateus capítulo 1. E Paulo nos lembra lá em Romanos 8 que o Espírito Santo é quem realiza o milagre da ressurreição de Jesus. Jesus veio como homem, como pessoa aqui, vivendo entre nós, como ser humano. Ele não poderia realizar esses milagres em favor de si mesmo. Afinal, se Jesus fizesse milagres em favor de si mesmo, Satanás poderia acusar, e esse tema a gente vai ver aqui na próxima temporada da série Fundamentos. Olha os spoilers, anota aí e vai acompanhando, tá bom? A gente vai ver algumas coisas aqui muito legais sobre o grande conflito e outras coisas muito bacanas. Mas veja, o Espírito Santo, ele realiza o milagre da encarnação de Jesus, ele realiza o milagre da ressurreição de Jesus, e quando o Espírito Santo chega para estar ao lado do crente, ele traz a presença de Jesus na forma das verdades que ele carrega ali. Agora, acompanhe mais ainda comigo que você vai entender um negócio aqui, ó. Atos 1:8. Atos 1:8 são as últimas palavras de Jesus antes dele ir para o céu. Há um episódio aqui, um vídeo gravado aqui, a gente vai deixar aqui nos comentários, onde eu falei a respeito do Espírito Santo, estudamos esse texto aqui de Atos 1:8. Mas eu quero lembrar você, olha, o texto diz aqui, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, percebe? E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então veja, o Espírito Santo ele daria poder, ele capacitaria a igreja a cumprir a missão que Jesus confiou a cada um de nós. Levar o Evangelho, levar as boas novas do reino e lembrar o mundo de que Cristo em breve vai voltar e que a gente pode se preparar para esse encontro, porque Ele vem e Ele não mente. Agora, o Espírito Santo, então, ele guia a igreja, ele é chamado para assistir a igreja, ele orienta na verdade. E agora em Atos 1:8 a gente percebe que o Espírito Santo ele equipa a igreja ao dar poder, dar as condições da igreja de cumprir o seu propósito aqui na terra. E ainda no livro de Atos, no capítulo 15, você vai ver o seguinte, olha que legal aqui, Atos capítulo 15,
verso 28, está escrito assim: pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens enviados a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. E aí o texto vai chegar e vai continuar dizendo assim: pareceu-nos bem a nós e ao Espírito Santo. Sabe, na verdade, o livro de Atos, que é conhecido como Atos dos Apóstolos, o nome mais correto deveria ser Atos do Espírito Santo, porque o livro inteiro vem narrando, sabe, as coisas que vão acontecendo aqui. O livro vem narrando, olha, o Espírito Santo veio, soprou, levou, trouxe. Sabe, quando Filipe vai ali com o centurião romano, quando Pedro vai ao centurião romano, o Espírito Santo está levando até lá. Quando Filipe vai atender ali o eunuco que tinha vindo da Etiópia, o Espírito Santo leva para lá, e o Espírito Santo traz os milagres, as pregações, o Espírito Santo está fazendo tudo isso. Então veja, o Espírito Santo, ele é de certa forma o diretor executivo da igreja. É ele quem comanda a operação, as coisas que vão acontecendo da igreja. E aí, para a gente finalizar ainda em Atos, no capítulo 19, os primeiros versos aqui, a gente vai perceber, olha, a partir dessa pergunta aqui no capítulo 19, verso 2. Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? E essa pergunta é feita aqui ao, depois, um grupo de discípulos aqui serem conduzidos para o batismo. E a preocupação é receber o Espírito Santo? Veja, o Espírito Santo ele precisa habitar o coração do crente. Então a gente viu algumas coisas aqui, ó. O Espírito Santo ele assiste à igreja, o Espírito Santo revela a verdade de Cristo em Cristo, o Espírito Santo traz a presença de Deus entre nós, o Espírito Santo equipa a igreja, ele conduz a operação da igreja e ele habita no coração de cada crente. Para você entender isso, há uma história que eu queria conversar com você e lembrar. Um seguidor de Jesus estava meio desconfiado ali, estava meio, preocupado, ele não queria se expor muito, e você encontra a história dele lá em João capítulo 3. Ele vai conversar com Jesus a sós, é Nicodemos, uma pessoa bem vista na comunidade, uma autoridade, alguém que era autoridade tanto civil como religiosa ali, do ponto de vista dos judeus, e Jesus vai conversar com ele. Dá uma olhada comigo. João capítulo 3. Olha o que Jesus fala para esse homem. Verso 3. Em verdade, verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa ideia, na verdade, Nicodemos entendeu do que Jesus estava falando, mas ele não quis aceitar de pronto. E então Nicodemos indaga ao que Jesus responde: em verdade, verdade te digo. De novo, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Veja, nascer da água, o batismo que Jesus tinha ensinado, por imersão. Esse tema a gente também vai ver aqui em algum episódio da série Fundamentos. Mas aqui diz, nascer também do Espírito. Veja, Nicodemos, depois de um tempo, ele acompanhou Jesus, de certa forma, à distância. Mas quando ele vê Jesus sendo conduzido para ser morto, quando ele vê Jesus sendo conduzido para ser colocado numa cruz, e quando ele observa toda aquela cena, Nicodemos, então, ele tem seu coração comovido, ele entende o que estava em jogo, ele entende a sua necessidade de salvação, ele entende como ele é um pecador e como ele tinha em Cristo um Salvador. E quem executava e o apoiava nesse processo, claro, dependia de uma decisão pessoal, mas quem estava ali assistindo e trabalhando com Nicodemos era o Espírito Santo. Quando ele entende tudo isso, ele se rende a Jesus, ele está nascendo do Espírito, você entende isso? No começo do vídeo hoje você viu aqui algumas pessoas conversando a respeito do que é nascer do Espírito Santo. O que é ser guiado pelo Espírito.
Sabe, Nicodemos ele foi resistente, mas a partir do momento que ele aceitou essa direção do Espírito Santo na sua vida, essa guia de Deus na pessoa do Espírito Santo na sua própria vida, Nicodemos ali então estava nascendo de novo. Eu te pergunto, você já nasceu de novo? Já nasceu da água? Já nasceu do Espírito? Você já teve a sua vida transformada? Você já teve a sua vida impactada de tal maneira pelas palavras da Bíblia que você se torna uma nova pessoa? Eu quero te convidar a ser uma nova pessoa e deixar que o Espírito Santo habite no seu coração. Sabe, o Espírito Santo pode fazer muitas coisas pela igreja, mas ele quer fazer isso através de você. Ele quer conduzir você. Ele quer fazer de você uma pessoa incomum. Ele quer fazer de você um dos pilares da pregação do Evangelho hoje. Ele quer fazer de você uma luz. O que será que você precisa deixar para trás? Descrença, superstições, pecados, dúvidas, falta de fé, falta de conhecimento da palavra de Deus, falta de intimidade com as coisas de Deus, falta de amor, sabe, sua vida está, sabe, apagada por dentro. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu quero dizer para você que Jesus disse, é bom que eu vá para que a gente pudesse receber o Espírito Santo. Eu quero dizer para você, você precisa receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele quer habitar em você. E quem sabe assim, de maneira maravilhosa, nós possamos ser um em Cristo. Sabe, são coisas que o homem comum, o homem carnal, não vai ter condição de entender. Mas você pode, se você nascer de novo. Nicodemos mudou de vida, você também pode. Podemos orar juntos por isso? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, te agradecemos porque ao Jesus ir para o céu, Ele prometeu que não estaríamos órfãos, que não estaremos só. Ele prometeu o Espírito Santo, que Ele nos guiaria em toda a verdade, que Ele nos guiaria nos capacitando a sermos a igreja que o Senhor espera que sejamos. E tantas outras coisas magníficas, mas que a gente sabe, e o fim de tudo isso é que a gente precisa nascer de novo, porque a nossa natureza é corruptível. A nossa natureza é cheia de coisas ruins, mas o Espírito Santo pode nos limpar de tudo isso, pode nos guiar, pode nos dar entendimento de quanto nós somos necessitados de Jesus. Que esse Espírito possa habitar o nosso coração, nos dirigindo cada decisão, cada passo. Nós oramos pedindo por esta promessa, feita por Jesus, pedimos por ela, em nome de Jesus. Amém. Muito bom poder mais uma vez estudar a palavra de Deus e entender um pouco mais o que a Bíblia nos diz a respeito do Espírito Santo. O fundamento de hoje nos diz que Deus, o Espírito Santo, desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, encarnação e redenção. Inspirou os escritores das Escrituras, encheu de poder a vida de Cristo e ainda hoje atrai, convence os que se mostram sensíveis e transforma os seres humanos à imagem de Deus. Concede dons espirituais à sua igreja. Que esse mesmo Espírito possa conduzir e guiar a sua vida em mais essa semana. Um beijo para você e até semana que vem.